A paz, irmãos, a paz do Senhor Jesus para todos que me ouvem. Aqui é o irmão Rafael do Messiano que está falando. Sejam todos muito bem-vindos no nosso canal de evangelismo pelo YouTube. Eu quero estar colocando aqui nesta oportunidade a experiência do irmão Carlos Alberto. É uma experiência onde ele estava chegando perto da casa dele, no portão da casa dele, quando de repente ele escutou sons de trombetas. Ele entendeu, irmãos, que Cristo está mostrando que está na hora do arrebatamento da igreja acontecer. E depois ele teve uma experiência que ele sonhou que ele estava reunido com seus familiares e parentes, aqueles que morreram em Cristo e aqueles que também estão vivos. Então é como se fosse uma confirmação de Deus, de Cristo, que está na hora dessa reunião da igreja com Cristo. Eu quero também estar me concentrando aqui, irmãos, em Apocalipse, capítulo 19, versículo 7, que está escrito: Alegremo-nos, demos-lhe glória, pois chegou o casamento do Cordeiro, e a sua noiva já se aprontou. Irmãos, o Espírito Santo me abriu os olhos aqui quanto a esse versículo. Aqui está falando que a gente tem que estar alegre e dar glória a Deus, porque chegou o casamento do Cordeiro, e a sua noiva já se aprontou. Se a noiva já se aprontou, irmãos, é porque a noiva saberia quando queria acontecer o casamento. Por quê? Porque a gente não vai se aprontar por uma coisa que a gente não sabe se vai ou não acontecer e quando vai acontecer. Quando a gente crê e se prepara, estando nós em santidade, arrependimento, limpando as nossas vestes, Deus ele move o sobrenatural. Assim como moveu também na minha vida, irmãos. Eu já contei aqui que eu fui levar minha moto para a mecânica, e chegando lá, estava numa rádio sertaneja, o mecânico ali mexendo na moto, e de repente eu escuto o barulho de trombeta tocando. Eu olho ali para o mecânico para ver se ele está escutando. Ele não estava escutando, apenas eu estava escutando. Então é Deus movendo o sobrenatural, irmãos. Aqueles que creram nos avisos que o arrebatamento está muito perto, está para acontecer, e se aprontaram, se fizeram noiva de Cristo. Então Deus ele pode mover o sobrenatural na vida dessas pessoas. Então a gente tem que estar alegre, feliz, dar glória a Deus, e a gente propaga isso daqui, irmãos. A gente conta que o arrebatamento vai acontecer. Só que aquelas pessoas que falam que ninguém sabe o dia e nem a hora, dá a entender que são pessoas que não crê que o arrebatamento vai acontecer só no final da grande tribulação, por isso não se apronta e não recebe o sobrenatural de Deus. Vamos estar nos concentrando aqui melhor em Apocalipse capítulo 19, versículo 7, porque o Espírito Santo aqui me abriu os olhos quanto a esse versículo. O irmão Carlos Alberto, ele me contou: Bom dia, brother, ok? Olha só, eu tinha saído de casa para pagar umas contas. E eu não sei se foi um carro que passou na mesma hora que buzinou, mas enquanto eu abri o portão de casa, eu escutei o toque de trombeta. Acho que não tem buzina de carro com esse som, mas mesmo que tenha, seria muita coincidência tocar exatamente quando cheguei em casa. Para mim foi um aviso que está mais próximo do arrebatamento. Aqui, irmãos, foi Deus movendo o sobrenatural na vida do Carlos Alberto, colocando ele para escutar o soar da trombeta. Realmente não tem buzina de carro com o toque de trombeta, e apenas quem escuta, irmãos, consente o Espírito Santo testificando o nosso coração que é a trombeta do arrebatamento. É Deus avisando que o arrebatamento vai acontecer e que a qualquer momento nós vamos nos reunir com Cristo nos ares, nas alturas, a se casar com Cristo. E Deus ele confirmou isso dando um sonho para o Carlos Alberto. Ele contou: Além de hoje eu ter sonhado com uma reunião na casa da minha avó, vários parentes entre vivos e os que já dormem em Cristo. Eu lembro de estar servindo arroz, bem branquinho, com bolinho de chuva, ou algo assim, e comentar passagens da vida como se estivéssemos relembrando situações pontuais. Bom dia, na paz de Cristo Jesus. Maranata, vem o Senhor Jesus Cristo. Essa daqui foi a experiência do irmão Carlos Alberto. Agradeço de todo o coração. Na verdade, ele contou para o Ricardo Luiz, e o Ricardo Luiz passou para mim. E, irmãos, vamos ler aqui Apocalipse, capítulo 19, versículo 7. Está escrito assim: Alegremo-nos, demos-lhe glória, pois chegou o casamento do Cordeiro, e a sua noiva já se aprontou. Vamos por parte aqui, irmãos. Eu vou estar propondo aqui um problema para todos. Aqui está falando que a gente tem que estar alegre e dar glória a Deus. Ou seja, devemos estar alegre e dar glória a Deus. Mas por que está pedindo para a gente ficar alegre? Pois chegou o casamento do Cordeiro. Está falando aqui, irmãos, que chegou o casamento do Cordeiro, então a gente tem que estar alegre. E logo em seguida é falado: e a sua noiva já se aprontou. Então perceba que a noiva se aprontou, porque soube que o casamento do Cordeiro está perto e devemos estar alegre e dar glória a Deus. Agora eu proponho aqui a questão do problema. Irmãos, como é que a gente vai dar glória a Deus
por um casamento que as pessoas falam que ninguém sabe quando que vai acontecer. A gente sabe, irmãos, porque Deus ele não faz nada sem nos avisar a sua igreja. Ele não nos falou o dia e nem a hora, mas Deus nos falou que o casamento tá para acontecer. A gente creu, a gente se aprontou, limpou as nossas vestes, estamos prontos para o casamento. Aqui é falado que a sua noiva já se aprontou para o casamento. Por quê? Porque creu nos avisos de Deus. Então Deus, irmãos, confirma movendo o sobrenatural na nossa vida. Quando eu escuto, por exemplo, toque de trombeta, eu sei que é a trombeta do arrebatamento que vai acontecer a qualquer momento. Então eu fico feliz, eu dou glória a Deus, porque eu sei que é chegado esse casamento do Cordeiro, que é o noivo, com a sua igreja, que é a noiva. Então aqui, irmãos, de uma certa forma está falando que a gente vai saber assim quando que vai acontecer. A gente vai saber sem saber o dia e a hora, mas a gente vai saber sim quando que vai acontecer. Estejam prontos, mantenham-se prontos na torre de vigia. A qualquer momento a trombeta vai tocar e a igreja vai subir para o céu. Fiquem todos com Deus.